Numa coincidência no mínimo bizarra, um dos serial killers retratados na série, o Paul Benson, antes dele ser condenado por matar a facadas um repórter, ele atuou no filme O Exorcista, se tornando parte da lista de suposta maldição que o filme lançou sobre alguns membros da produção. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Backstage, queridos apaixonados por séries. Eu sou o Felipe Salomão e antes da gente começar a falar sobre a nossa próxima série, eu vou fazer aquele nosso famoso momento biscoito em que eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem aqui embaixo aquele like. Assim vocês ajudam muito na divulgação do canal. E hoje a gente vai falar sobre Mindhunter, disponível na Netflix e que é a segunda produção do David Fincher para a plataforma depois de ele ter sido consagrado como diretor nos cinemas. A série se concentra na história dos agentes Holden Ford e Bill Tench e da psicóloga Wendy Kerr, que trabalham na unidade de ciência comportamental do FBI. Eles fazem parte de um grupo que entrevista serial killers que estão presos para entender como eles pensam e aplicar esse conhecimento para solucionar casos que ainda estão sendo investigados. A série estreou em outubro de 2017 na Netflix e já tem 2 temporadas disponíveis. A primeira delas se passa entre os anos de 1977 e 1980, ainda no começo dos estudos de comportamento criminal pelo FBI. Já a segunda temporada, que se passa entre os anos de 1980 e 1981, essa unidade de pesquisa já está mais consolidada e ela retrata a onda de assassinatos que aconteceu em Atlanta durante esses anos. No começo de 2020, a Netflix deu uma pausa por tempo indefinido na produção da série e em outubro passado ela falou que a produção da terceira temporada muito provavelmente só vai acontecer daqui uns 5 anos. Tudo começou lá em 2009, quando a Charlize Theron entregou para o David Fincher, o showrunner da série, um livro chamado Mindhunter, o primeiro caçador de serial killers americano. Esse livro foi escrito pelo John Douglas, que lá na década de 70 era um agente do FBI que entrevistava serial killers que estavam presos. Esse livro dele deu origem a um outro chamado O Silêncio dos Inocentes, que mais tarde se tornaria aquele filmaço que ganhou vários Oscars. Um dos personagens desse filme, o Jack Crawford, é inclusive inspirado no John Douglas. Mindhunter seria produzida primeiramente pela HBO, mas em 2015 a Netflix comprou os direitos sobre a série. O David Fincher, que é o criador de filmes como Seven e Garota Exemplar, já tinha sido showrunner de uma das primeiras produções originais da Netflix, a House of Cards. Ele, além de produzir Mindhunter, é também o diretor de alguns dos episódios da série. E ele imprime a sua marca registrada dos cinemas também nas produções para TV. Assim como ele fez nos filmes Seven e Clube da Luta, ele coloca flashes de fotos na abertura de Mindhunter, que são cenas de crime em preto e branco que funcionam como mensagens subliminares. A série retrata crimes reais que foram executados por serial killers que existiram de verdade. Já os agentes, apesar de não terem existido, eles foram inspirados em ex-agentes do FBI, incluindo o autor do livro em que a série foi baseada. O personagem principal, o Holden Ford, é interpretado pelo ator Jonathan Groff e é esse personagem que é inspirado no autor do livro. Para o papel do agente Bill Tench foi chamado o ator Holt McCallany e o personagem dele também foi inspirado em um ex-agente do FBI, o Robert Ressler. O ator já tinha trabalhado com o David Fincher nos filmes Alien 3 e Clube da Luta e para esse personagem ele mergulhou fundo no papel. O ator revelou que nos intervalos de gravações ele não parava de ler coisas sobre serial killers e ele chegou a ganhar 11 quilos para se preparar fisicamente para esse papel. A psicóloga que completa o trio da unidade do FBI, a Wendy Kerr, é uma personagem ficcional que não está no livro em que a série é baseada. Ela é inspirada na enfermeira psiquiátrica Anne Borges, que ainda hoje dá aula na Boston College e que na década de 70 colaborou com o FBI na unidade de ciência comportamental. Apesar dessa personagem ser interpretada pela Anna Torv, muita gente no Twitter confundiu com a atriz Carrie Coon. A Carrie chegou a mudar a bio dela do perfil para o seguinte texto: "Não sou eu em Mindhunter". Já entre os atores que interpretam os serial killers, vale uma menção honrosa para o Cameron Britton, que interpreta o Edmund Kemper.
O ator fez uma pesquisa intensa sobre esses serial killers e chegou a replicar os trejeitos dele num nível em que os atores que contracenavam com eles chegaram a ficar com medo. O diretor pediu para ele não socializar com os demais atores do elenco para que quando ele chegasse na cena todo mundo ficasse tenso de verdade. Mas o mais estranho mesmo deve ter sido para os ex-alunos do ator. É que antes de atuar, o Cameron foi professor de pré-escola. E ele falou que esse período ajudou a construir o personagem dele. Ele explicou que ele desenvolveu um comportamento sereno para lidar com crianças que são emocionalmente intensas. Ironicamente, o ator criou um personagem de um assassino sem remorso a partir da habilidade de bloquear emoções que ele tinha do período que ele era professor. E antes das gravações, todo o elenco passou por um processo de preparação detalhado para cada cena. Um dos atores revelou que eles ensaiavam exaustivamente, o que não é muito comum para TV. Eles chegaram a ler os roteiros em conjunto e eles discutiam o passo a passo dos seus personagens. Um exemplo disso foi uma cena da primeira temporada em que os agentes entrevistam o serial killer Jeff Brudos. Essa cena, o roteiro dela tinha 11 páginas e a filmagem contava com 3 câmeras que ficavam na parte de fora da cela. Antes de finalizar a gravação, o diretor executou mais ou menos 75 takes. Cada um deles durava mais ou menos 9 minutos e meio e depois de finalizado, o diretor entrava na cela com anotações que ele tinha feito para discutir junto com o ator. Tanto essa cena quanto a parte externa foi filmada em um antigo presídio na Pensilvânia. Mas não foi só chegar lá e gravar não. A equipe de efeitos visuais teve que dar um tapa em várias cenas para que as locações ficassem o máximo parecidas como que elas eram na época em que a série se passa. Além da parte externa da prisão, a equipe teve que trabalhar também para mudar a cor do gramado e deixá-lo da cor que ele fica na estação fria. Removeu equipamentos de gravação que apareciam nas cenas, criou um display de TV que de tão detalhado parece ser real, adicionou fundo às cenas que aparentemente são locações e por fim adicionou ao fundo verde das gravações um cenário completo gerado por computador. E você percebe que o trabalho foi bem feito quando você não se dá conta no que é real e o que são efeitos visuais em cada cena. Mas uma coisa que fica bem difícil de fazer só com efeitos visuais são as aparências dos serial killers que são retratados em Mindhunter. Então, para essa missão era chamada uma equipe de maquiagem que ficava até 6 horas com os atores que interpretavam os serial killers Edmund Kemper, Wayne Williams e o Charles Manson. Então, quando os atores entravam no set para filmar, eles estavam iguaizinhos aos serial killers de verdade. Numa coincidência no mínimo bizarra, um dos serial killers retratados na série, o Paul Benson, antes dele ser condenado por matar a facadas um repórter, ele atuou no filme O Exorcista, se tornando parte da lista de suposta maldição que o filme lançou sobre alguns membros da produção. Finalizados os trabalhos das equipes de maquiagem e de efeitos visuais, foi a vez da equipe de edição entrar em campo para finalizar tudo do jeito que o David Fincher queria. E o nível de detalhe chegou a tal ponto que os editores usaram numa mesma cena 2 takes diferentes. Eles dividiram algumas cenas pela metade, pegaram o take melhor do ator A, juntaram com o take melhor do ator B, tudo isso para deixar a cena final perfeita. Terminados os últimos retoques da pós-produção, a série foi lançada em outubro de 2017 e quem é fã do David Fincher não pode reclamar do resultado de todo esse trabalho. E a crítica parece também que gostou. No Rotten Tomatoes a série está com uma nota de 98% e no Metacritic de 80%. Pessoal, se vocês gostaram de filmes como Seven e Clube da Luta, assistam também a Mindhunter que vocês vão ficar grudados na TV. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, comentem e eu encontro vocês no próximo episódio do Backstage. Um abraço!